Oi galera, hoje eu vou fazer um vídeo contando como é ser a primeira au pair de uma família, os prós e os contras dessa aventura. Se você quer saber mais sobre o assunto, vem comigo! Galera, antes de mais nada, eu vou lembrar vocês que eu tô fazendo esse vídeo com base na minha experiência. Eu moro com uma single mom e uma baby de 11 meses. Quando eu cheguei aqui ela tinha 3 meses. Então, os prós de ser a primeira au pair de uma família, no meu caso, é porque a família ela tá mais disposta a entender você, a te conhecer. Ela quer saber de onde você veio, ela quer saber o que você gosta de fazer, o que você gosta de comer. Eles estão dispostos a fazer com que você realmente se sinta parte da família. No meu caso, quando eu cheguei aqui, ela se preocupava muito em me levar para os passeios que ela ia fazer, com a família dela, ou com amigas, ou só eu, ela e a bebê, coisas do tipo. Com o tempo, ela foi vendo que não é o meu estilo. Eu não gosto muito de ficar com a família no meu tempo off. Eu gosto de sair com eles, mas eu não gosto de passar o final de semana inteiro com ela. Então, a gente foi moldando isso. Esse que é o legal, porque você não tem uma expectativa da família, ela não vai te comparar com alguém. Então, ela não vai ficar pensando o tempo todo, mas a minha outra au pair gostava de ficar comigo no tempo off, essa não gosta, ou vice-versa. Isso não acontece quando você é a primeira au pair. Você tem a oportunidade de mostrar pra família a sua personalidade sem fazer com que eles fiquem chateados. Eu acho que isso é a melhor parte de você ser a primeira au pair. Sem contar na criança, ela não tem apego ainda com outra pessoa. A não ser a mãe, a não ser os avós, a família e tudo mais. Você vai ser a primeira pessoa de fora da família que vai dar ordens pra ela, que vai brincar todos os dias com ela, que vai interagir mais com ela. Você consegue criar um respeito com aquela criança um pouco mais fácil. Eu vejo pela minha experiência com a minha baby, ela é bem tranquila, até porque é um bebê, mas ela é bem tranquila, assim, a gente lida super bem, e as minhas amigas que já tiveram outras au pairs na família. Elas têm um pouco mais de dificuldade de se impor com as crianças, porque as crianças estavam acostumadas com outra pessoa. Às vezes a ex-au pair ficou 2 anos, e aí quando você chega naquela família, não vai ser assim tão fácil você conquistar aquelas crianças. Não que vai ser uma experiência ruim, mas é que você precisa ir preparado pra lidar um pouquinho melhor com essas crianças, ter algum jeito de entreter elas, de conquistar elas, vai ser um pouco mais difícil. Talvez isso aconteça também com quem é a primeira au pair de criança grande. Daí eu já não sei, não tenho essa experiência, então fica um pouco mais difícil de falar. Falando um pouco dos contras, os contras são muitos. Mas assim, na minha opinião, aqui na minha família, são alguns contras fáceis de lidar. Então, por exemplo, a minha host mom esquece muito o meu pagamento. Eu tô aqui há 8 meses e ela ainda esquece de me pagar. Porque ela não teve aquela experiência e tudo mais. Ela não tá acostumada a fazer aquele pagamento toda semana pra aquela pessoa e tudo mais. Hoje é bem assim, ela esquece, mas não é tão comum. Quando eu cheguei era toda semana. Toda semana eu tinha que cobrar. Só que aí ela também se sentia constrangida dela esquecer. Então, na verdade, era constrangedor pra ela e não pra mim ter que cobrar. Então eu cobrava de uma forma descontraída, assim, eu sempre mandava uma mensagem, falava, você esqueceu meu pagamento, e uma carinha, alguma coisa do tipo. Era uma coisa bem descontraída e na hora ela já ia e já fazia. Então, assim, isso era uma das coisas que ela esquecia, mas tinham outras coisas do tipo sair e não me avisar, ou entrar no meu quarto e eu estava em casa, ela não me avisou, ela simplesmente entrou no meu quarto porque ela realmente esquecia que tinha alguém na casa. O meu quarto é o basement todo, eu não tenho parede aqui, então era assim, a laundry fica aqui no basement. Então ela às vezes entrava pra fazer a laundry e várias vezes ela só se dava conta de que eu tava em casa no meio da escada. Então assim, é uma coisa um pouquinho... é um contra, e é comum isso acontecer, porque a pessoa não tá acostumada de você estar em casa. Tá, mas além de tudo isso, o grande desafio de ser a primeira au pair é que a família não sabe as regras do programa. E nem você, porque a gente tem um preparo muito básico da agência. No meu caso, a minha agência tem treinamento, nem todas têm, mas a minha agência tem. Mas no treinamento a gente não fala sobre todas as regras do programa. Então, se você vai ser a primeira au pair de uma família, vale você ler e reler todas as regras do programa e discutir com a família todas as regras do programa.
Você pode discutir num jantar informal, num almoço, durante um café, sem que fique aquela pressão, estamos falando sobre regras. E se a sua família for sair do eixo em algum momento, você pode reforçar aquela regra. É importante que você fale logo de cara. Por exemplo, se a família te coloca para trabalhar no dia que você deveria estar off, se você aceitar a primeira vez, a família pode se incomodar quando você reforçar aquela regra. Então, no meu caso, eu já trabalhei em horário que eu deveria estar off, mas assim que eu terminei de trabalhar, eu comentei com ela, falei, olha, não tem problema eu trabalhar hoje, porque eu não teria outra coisa pra fazer, eu não tinha me programado, eu posso trabalhar, mas é importante você saber que as regras do programa são assim, assim, assim. A gente trabalha 45 dias, meu Deus, já pensou? 45 horas por semana e a gente precisa ter um dia e meio off. Grande parte das famílias não sabem que um dia e meio off tem que ser seguido. Então, se eu ficar off no sábado à tarde, eu só volto a trabalhar segunda-feira, porque eu tenho que ficar um dia e meio off seguido. Então, a família não pode te dar metade da manhã do sábado, te pôr pra trabalhar no sábado à noite e o domingo off. Isso não pode. Pode se você concordar, mas se você quiser rebater, tá nas regras do programa. Então, essa é a grande dificuldade. A família não sabe de todas as regras, a gente não sabe de todas as regras e a gente precisa entrar num consenso. Mas, se você falar logo de cara, não vai ter por que a família se incomodar. Você tá mostrando pra eles como é que tem que ser e eles estão aprendendo, assim como você. Muitas vezes pode ser que você não saiba uma regra e a sua família sabe. Porque da mesma forma que a gente recebe um book de regras, eles também recebem. Então, eles também já leram, né? Subentende-se que eles leram as regras, eles também sabem, estão por dentro das regras do programa. Pode ser uma discussão entre vocês de forma leve para que todos saibam todas as regras do programa. E aí eu acho que super funciona. Bom, falando da minha experiência em ser o primeiro au pair. Gente, aqui eu me dei muito bem com a minha host mom. Só que assim, a gente tem alguns problemas como toda família. Gente, se alguém te falar minha família é perfeita, mentira, família perfeita não existe. Pelo menos no meu ponto de vista. Todas as famílias vão ter algum problema. Por quê? Porque não é a sua família. Se na minha família eu tenho problemas, imagina numa família que não é a minha. Mas o que acontece é que assim, muitas vezes a gente tem problemas que a gente consegue lidar, que não são problemas, que são algumas desavenças, algumas coisas que as pessoas são diferentes, né, gente? Nem todo mundo é igual, então vão ter problemas, é tranquilo. Mas, se você estiver por dentro dos problemas que a sua família tem e a sua família estiver por dentro dos problemas que você tem e todo mundo se aceitar, vai rolar numa boa. Eu acho que isso não é uma questão só pra primeira au pair. Tem que rolar com toda au pair, porque você tá vindo morar na casa de uma pessoa que você nunca viu. Você vê, sei lá, 2 ou 3 vezes por Skype, mas ela pode estar mentindo e tal. Você tem que estar aberta, assim como a família tem que estar aberta para receber você. Então, na minha experiência, eu adoro ser a primeira au pair, tanto que, sei lá, se eu voltasse pro Brasil e viesse de novo para essa experiência, eu seria a primeira au pair. Eu acho que funciona super bem, porque você pode moldar a família se adapta a você e você se adapta à família de uma certa forma, assim, fluida. Não existe aquela comparação, ninguém fica te comparando, ou você não precisa superar ninguém, preciso ser melhor que a fulana, ou a minha hosta diz que a fulana é assim, 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 eu preciso ser igual. Não existe isso. Então, pra mim, super funciona, eu consigo lidar tranquilo com os problemas de ser a primeira au pair, que, no geral, ser a primeira au pair gira em torno de você ser uma pessoa nova em uma casa. Então, pensa assim, a família ela não estava planejando durante anos ter aquela pessoa. Por algum motivo, eles precisaram de uma au pair, então ou um filho a mais nasceu, ou os dois trabalham, eles precisam que alguém fique com a criança. Eles precisam de mais alguém na casa e você vem. Então, assim, muitas vezes eles esquecem que essa pessoa existe, eles precisam de um tempo para eles se adaptarem a tudo mais. E outro ponto importante é que às vezes a família não tá disposta a entrar na sua cultura e você precisa respeitar isso. Então, por exemplo, aqui eu como arroz e feijão todo dia, porque é o que eu comia no Brasil, é o que eu vou comer aqui. Mas ela não. E tudo bem. A única coisa, assim, a gente teve aquela conversa básica do tipo assim, a gente pode sentar à mesa pra comer todo mundo junto. Já pensou sentar na mesa? Ia ser bem estranho. Sentar à mesa pra gente comer junto, cada um comendo a sua comida e tá tudo certo, entendeu? Eu acho que no fundo é tudo uma questão de conversar, se entender com a sua família,
mostrar pra eles que você tá disposta a fazer tudo dar certo e que você quer ajudar eles também pra que tudo dê certo. Só que você espera o mesmo retorno deles. Isso é importante. Você não pode simplesmente aceitar tudo que tá errado. Você precisa mostrar pra eles que as coisas estão erradas pra que isso evolua. Assim, vai dar certo, confia em mim. Ou a gente espera, pelo menos, né, que dê certo. Só pra terminar, a gente precisa dizer uma coisa muito importante. Você não deve escolher a família simplesmente porque você é a primeira au pair. E você vai poder fazer tudo isso que eu falei. Conversar sobre as regras, impor os seus limites, conhecer as crianças, se adaptar às crianças e tudo mais. Você precisa escolher a família de acordo com o seu perfil. Isso é muito importante. Não adianta você vir pra uma família que tem uma criança pré-adolescente se você só sabe lidar com bebês. Escolha a família de acordo com o que você sabe fazer. E aí, tudo vai dar certo. Boa sorte no seu programa. Espero que você se dê muito, muito bem. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!